Oriente Próximo foi o primeiro livro de Alexandra Lucas Coelho. Agora decidiu reeditar o mesmo perante a situação da Palestina e Israel e vem até Angra do Heroísmo para fazer uma reflexão acima de tudo do mundo e deixar um apelo aos jovens. Alexandra Lucas Coelho, como jornalista, fez cobertura em 2002 em Israel e na Palestina. Chegou lá no auge da Segunda Intifada, onde Israel estava a invadir os palestinianos. Foi uma experiência que mudou a sua vida e que fez com que continuasse ligada àquele lugar. Decidiu depois mudar-se para Jerusalém e ser correspondente, a partir de lá, do jornal O Público. Os anos passaram e nunca cortou esta ligação. Depois do 7 de outubro de 2023, com o ataque do Hamas contra Israel, queria muito voltar para lá, mas apenas conseguiu partir para a Palestina e aterrar em Jerusalém Oriental, passados 2 meses. Com os jornalistas de fora impedidos de entrar em Gaza, manteve-se um mês na Cisjordânia e em Israel a fazer tudo o que fosse possível. Com a história a mudar, decidiu então reeditar e melhorar o seu primeiro livro, Oriente Próximo, escrito em 2007, onde aborda várias perspectivas com narrativas entre os israelitas e palestinianos, num volume de não ficção, depois de estar no terreno, a ser um veículo de informação para as pessoas. Aquilo que acontece desde 7 de outubro, que nunca aconteceu antes na história do jornalismo, dos jornalistas não poderem entrar em Gaza, só isso devia ser um motivo de vergonha mundial. É um escândalo sem paralelo. E é uma das razões porque há muitas coisas inéditas, nós temos visto muitas coisas inéditas desde 7 de outubro, mas é um naufrágio das democracias em geral. É um naufrágio também, é uma vergonha para... Como assim é possível que isto continue a acontecer? Os jornalistas serem impedidos de entrar em Gaza, enquanto quase 200 jornalistas palestinianos já foram mortos. É um escândalo do nosso tempo de vida isto estar a acontecer. Mais de 2 milhões de pessoas estão a morrer à fome no meio de destroços e doenças e o mundo continua incapaz de impor o cessar-fogo. Acredita que toda esta situação vivida atualmente é resultado de uma geração que não saiu à rua. Afirma ainda que o mundo deixou que tudo isto acontecesse. Tem esperança na atual geração e da sua parte garante estar na primeira linha com os judeus. Nós temos visto estes jovens que de facto não saem das ruas, eles continuam nas suas escolas, nas suas universidades, nas manifestações, a formarem grupos. E eu sinto que, de alguma forma, é como se eles estivessem mais livres do que estavam as gerações anteriores, do que estavam as pessoas mais velhas. Eu tenho 57 anos, a minha geração e as gerações mais velhas ainda estavam mais próximas da Segunda Guerra Mundial, estavam mais próximas de todas as questões que têm a ver com o Holocausto, da culpa do Holocausto. Eu creio que esta geração está muito mais liberta de tudo isso. Isto significa o quê? Isto significa esquecer o Holocausto? Não. Isto significa, na minha ótica, ver que o Holocausto é exatamente aquilo que nos diz aquilo que nós devemos fazer agora. Ou seja, a Europa matou 6 milhões de judeus depois de, durante séculos, os ter perseguido e os ter queimado em fogueiras e morto de muitas maneiras. E é exatamente por isso que agora isso não pode acontecer. E aquilo que a Europa jurou, depois da Segunda Guerra Mundial, depois do Holocausto, nunca mais isto acontecer, é isso que tem que acontecer. Nunca mais, mas nunca mais é para toda a gente. E esta consciência do nunca mais ser para toda a gente, eu acho que é muito a consciência desta geração. Esta geração não entende. Mas como assim? Como é possível que estejam centenas, milhares de milhões de crianças, de bebés, de mulheres a serem assassinadas? Como é possível nós deixarmos isto acontecer? Somos humanos e nenhum humano vale mais do que outro. Isto não é uma questão apenas de Palestina e Israel, é uma questão do mundo, é global mesmo. É uma questão humana. O que é que isto significa? O que é que significa ser humano em 2023, 2024, 2025? O que é que significa estarmos juntos, vivos em conjunto? O que é que isto significa?
Então, eu acho que isto interroga mesmo, ou seja, o que está a acontecer interroga, como não me lembro de alguma vez ter acontecido, a nossa humanidade. A nossa humanidade e esta ideia de facto, não é possível nós viver, não existe nós vivermos isolados. Nós podemos estar numa ilha dos Açores, como podemos estar numa ilha da Oceania ou no Alasca. Nós todos estamos a viver, tal como o colapso climático, aquilo que ameaça o planeta, tudo isto nos diz respeito. Isto diz-nos respeito, é uma ameaça existencial, uma ameaça da humanidade. Põe em causa aquilo que é ser humano. Então, aqui na Terceira, como na Austrália, não é? O que é que nós podemos fazer? Podemos ouvir os palestinianos, acompanhar os palestinianos, estarmos com eles, irmos para a rua, termos sinais de solidariedade, cada um à sua forma, cada um, porque as pessoas têm escalas diferentes, chegam a públicos diferentes, mas todos nós podemos fazer alguma coisa. Eu acho que entre os jovens isso é muito claro. Nem que seja fazer barulho. Ir para a rua, para as praças, encher as paredes com grafites, as roupas, tudo, usar o nosso corpo, usar a nossa voz, onde seja possível. Neste relançamento do seu livro, procurou vir até a Angra do Heroísmo com uma conversa próxima e informal, ao abordar vários fatores e motivos relacionados com o mundo e com as vidas. A iniciativa uniu a UMAR Açores, o Grupo Palestina Livre, a Associação para o Planeamento Familiar e Saúde Sexual e Reprodutiva e a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, no âmbito da campanha 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. Culminou no Dia Internacional dos Direitos Humanos, onde esta autora deixa uma mensagem final de amor à vida, algo que aprendeu com todas estas vivências. Este privilégio de fazer reportagem desde 2002, portanto, vai fazer 23 anos, e uma das coisas que eu aprendi com os palestinianos, que sempre me abriram as suas casas, este privilégio enorme de entrar nas casas das pessoas, elas contarem-nos as histórias das suas vidas, apesar das suas muitas dores, dos seus muitos mortos, dos seus muitos familiares presos. Os palestinianos nunca deixaram de abrir as suas casas aos repórteres, sempre, ao longo de anos, repetirem as suas histórias sempre. Então, eles ensinaram-nos, não é? Eles ensinaram-nos, ou seja, eles ensinam o mundo. Eles ensinam esse amor à vida, de que eles, apesar do mundo os ter abandonado 76 anos, eles nunca desistiram. Com a guerra no Médio Oriente, fica o apelo por uma Palestina livre numa realidade que deve ser de todos nós. O que acontece na faixa de Gaza não deve passar despercebido. Alexandra Lucas Coelho já publicou 14 livros e quer como jornalista, quer como escritora, já recebeu vários prémios.